Um dos maiores direitos dentro dos princípios constitucionais é o direito de ir e vir. E, infelizmente, o governador de Pernambuco, juntamente com o prefeito, nos tirou o direito. Eu estou aqui do lado do Parque da Jaqueira, não temos acesso porque ele fechou o acesso ao parque. E eu, como não tive outra opção, tive de gravar um vídeo aqui na Avenida Rui Barbosa, em frente ao Rio Capibaribe, aqui atrás de mim. O que chama atenção é que essa atenção que eles estão dando a esse Fique em Casa não foi colocado nos dias do carnaval, onde havia uma grande aglomeração de pessoas. Eu insisto nessa tecla. Eu não preciso ser cientista de foguete para entender isso. Até parece que a sugestão do governo de Pernambuco foi aceita. Eu estou aqui, cara, eu estou vendo um monte de gente caminhando e correndo aqui. Adianta de alguma coisa, mas esse não é o ponto desse vídeo. Jesus disse: mas olhem e não se assustem, porque é mistério que tudo isso aconteça, porém ainda não é o fim, mas o princípio de dores. De uns anos para cá, o mundo tem vivido uma onda nacionalista. Cada vez mais, nações estão se voltando para Deus numa pegada mais conservadora e patriótica. Brasil, Chile, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Suécia, Alemanha, Áustria, Dinamarca e outros países têm aderido também a essa onda, que põe a nação numa rota correta. E isso é interessante para Deus, cara. Pois a vontade dele é que cada vez mais pessoas se salvem e assim ele possa popular o céu. Toda iniquidade é pecado, mas nem todo pecado é iniquidade. Por exemplo, o aborto é pecado. Mas quando esta prática é banalizada e sua legalização é aceita, logo deixa de ser pecado e passa a ser iniquidade. Ou seja, a iniquidade é a multiplicação do pecado. E quando uma nação legaliza a iniquidade, os céus se cerram, cara. E isso acontecendo, aquela nação fica travada no mundo espiritual. Aí não haverá mais clamor nem resposta às orações, o que vai acabar ocasionando um esfriamento espiritual e posteriormente uma descrença em Deus. E é toda essa energia maligna que impede a prosperidade em todos os aspectos, em qualquer nação. E o maior interessado nisso é o diabo. O crescimento dessa onda nacionalista tem causado pânico em vários países que têm governos de esquerda, porque eles sabem muito bem que isso não atende aos seus interesses políticos, anarquistas e socialistas. Inclusive, se desconfia que o pronunciamento do Papa Francisco previsto para o dia 14 de maio esteja dentro desse viés e não tem nada a ver com o anúncio do anticristo. Isso é balela, esquece isso. A gente sabe que vindo do Papa, boa coisa não é. Mas também não é esse exagero todo de anticristo, dizendo que ele vai anunciar Emmanuel Macron como o anticristo do momento. Como vocês já perceberam, o nacionalismo e o jejum promovido pelos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump esse fim de semana são os assuntos do vídeo de hoje. Vamos lá? Meus amigos, isso é forte, mas eu preciso dizer. Se Jesus viesse buscar a sua noiva hoje, ele teria que voltar daqui a alguns anos, sabia? Porque, cara, ele encontraria uma noiva descabelada, com hematomas no rosto, dentes quebrados, ensanguentada, com vestidos rasgados e encardidos. E esse não é o perfil da noiva de um rei, não é verdade? Então, para que quando ele voltar, possa encontrar uma noiva linda, intacta, perfeita, limpa, radiante e com vestidos alvos, esse nacionalismo que estou falando para vocês precisa contagiar o mundo para que então os céus possam se abrir, Deus derrame o avivamento prometido sobre as nações, alcançando uma grande quantidade de almas e esses venham a se converter ao cristianismo. Aí quando a igreja começar a aparecer no mundo e sair do anonimato, os povos perceberão que ela existe. Aí de repente, quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Jesus não virá buscar uma igreja cansada, meu querido. Ele não vem buscar uma igreja derrotada. Como é que o mundo vai sentir a nossa falta se a igreja ficar no ostracismo, cara? O nacionalismo tomará partes do mundo. E sabe quem serão os responsáveis por isso? Os cristãos. A igreja é quem vai promover isso no mundo. Muitas almas serão salvas. Deus vai fazer um mover terrível da sua glória no mundo antes do arrebatamento. A igreja tem que sair da terra, cara, linda, triunfante, para que sua ausência seja sentida. Eu mesmo, particularmente, não acredito numa igreja derrotada para o fim dos tempos. Eu não creio nisso. Sofrida sim, derrotada não. É por isso que ela não pode sair do mundo agora. O cenário ainda não está concluído.
O bicho tá pegando, cara? Tá. Mas não importa o que aconteça do outro lado, o texto nos manterá na rota. Não haverá anticristo para 2020, meu amigo, nem arrebatamento, beleza? E quem nos garante isso é o texto sagrado. Mas Jesus disse, porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará ele fé na terra? Sim, Jesus disse isso. Mas a configuração para essa fala do mestre é para os judeus no final da grande tribulação. Por isso, ele também disse, mas aquele que perseverar até o fim aqui da grande tribulação, será salvo. Mas vê só, cara, pensa comigo. Esse atual momento na Terra não está te lembrando nadinha, não, cara? Alguém aí lembra de Jonas e a cidade de Nínive, que atualmente é a cidade de Mossul, lá do Iraque? O rei, em sinal de humilhação e arrependimento, vestiu-se de saco, sentou-se sobre as cinzas e proclamou um jejum à nação para que fossem poupados da ira do Todo-Poderoso. No final já sabemos qual foi, não é verdade? Deus tem um propósito com o Brasil, cara, e todo aquele que se levantar contra esse propósito se levanta contra aquele que propôs. E contra Deus não pode haver vitória. O Brasil é uma bênção, é um celeiro de missões. A Igreja de Cristo está no Brasil e o diabo luta para que essa igreja caia. Mas a igreja não orava tanto para que as trevas que assolavam nossas escolas, empresas e a sociedade no geral fossem afastadas? A gente não orava tanto para que isso caísse? Então, Bolsonaro é resposta a essas orações, cara. Perfeito e bom, só Jesus é. Mas o cara, além de honesto, bicho, teme a Deus e já demonstrou apoio à nação de Israel e tem procurado fazer o que é bom para o povo, mas o Congresso não deixa. E aí? Quem é o problema? É o presidente ou é o Congresso? O Brasil vivia contra Israel o tempo todo nas reuniões da ONU. O próprio Lula, em visita a Israel, foi no Museu do Holocausto e não dedicou uma flor sequer às vítimas do nazismo. Mas quando foi à Palestina, deixou flores no túmulo de Yasser Arafat. Aí eu te pergunto, quem é o nazista agora? Esse cara trouxe maldição sobre a vida dele e até hoje ele paga o preço por isso. E o Brasil só não sofreu mais por causa da igreja. Esqueceu, benção? Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Pergunto, quando na história do Brasil vimos um ato desse acontecer? Um presidente convocando o povo para jejuar e orar em prol da sua nação, cara, isso é histórico. Vai dizer o que agora, irmão esquerdista? Que ele tá fingindo? O cara tá pedindo ajuda, velho, ao Deus que você serve, meu querido, não aos demônios do ocultismo, cujos quais grande parte dos políticos adora. Não vai orar e jejuar porque a você é mais interessante o impeachment do presidente para que sua ideologia de esquerda se cumpra, não é verdade? Que tipo de cristão é você, meu amigo? O presidente está pedindo ajuda. A Bíblia nos manda orar por todos os homens, mas por Bolsonaro você não ora. Meu companheiro, eu vou lhe dizer uma coisa, você está na religião errada, viu, irmão? É a tua nação que está sendo bombardeada, parceiro. É a tua nação que está sofrendo um golpe infernal. Se não houver nação, como haverá igreja? Como haverá você? Como haverá sua família se a sua nação falir? Cadê a tua sensibilidade espiritual que não te deixa notar que a situação no Brasil não é apenas política, mas maligna? É nessa hora que a gente precisa deixar de ser espirituoso e passar a ser espiritual, cara. Se o Brasil falir e o caos sobrevier, vai dizer que a culpa foi do presidente que não soube administrar uma nação minada de gente maligna. É, meu parceiro, eu já vi que é de gente assim que o anticristo terá total apoio quando o momento chegar. Para concluir, eu afirmo que isso não é nada diante do que está por vir. Trump está fulo com tudo isso. E Bolsonaro também sabe quem está por trás de tudo. Ao meu ver, toda a relação comercial e diplomática deve ser rompida com a China por todos os países em razão do mal que ela trouxe ao mundo. Deixa ela se virar, cara, do jeito que ela quiser. Deixa ela se virar igual a Coreia do Norte. Deixa ela sozinha, bicho. Lembrando que quando eu falo da China, não me refiro à população. A população é vítima na mão deles. Minha fala é em cima da liderança comunista chinesa. O maior mal não é o vírus, mas quem lançou o vírus no mundo. Você pode não acreditar, mas é nisso que eu acredito. Esse é o momento dos cristãos mais uma vez mostrarem a sua força e a que vieram. Fizemos isso em 2018 e faremos novamente. O mundo tem que nos perceber para que quando sairmos da terra, ele possa sentir a nossa falta. Essa responsabilidade é nossa, é da igreja o papel de levantar as mãos e clamar por todos os homens. A igreja é o povo que ora, e eu creio que em nome de Jesus Cristo, cara, haverá uma resposta ao clamor desse povo. Aguarde e você vai ver.
Que Deus abençoe e proteja todas as nações do mundo e incline os ouvidos à oração do seu povo. E conclua esse vídeo com um texto bíblico que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória, pois, ao nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade.